No vídeo de hoje vamos mergulhar na identidade do Espírito Santo, explorando quem ele é, sua natureza divina e como ele impacta na vida dos cristãos. Vamos abordar passagens bíblicas que claramente mostram que o Espírito Santo é Deus. E também vamos mostrar o que a teologia afirma sobre ele e também as características e a influência transformadora que ele exerce no coração de cada cristão e cada servo de Deus. Então, hoje vamos mergulhar e falar sobre o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de fato? O que a Bíblia diz? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é acompanhado pelo Deus Pai e também pelo Deus Filho. Ele é o próprio Deus presente em nós, um ser pessoal que age e sente e revela a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ele não é uma força, nem uma energia como muitos pensam, mas ele é uma pessoa divina que deseja ter um relacionamento íntimo com cada servo de Deus, com cada pessoa que segue a Cristo. A palavra de Deus em João 14, versículo 16 e o versículo 17, Jesus nos promete outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo tem a sua natureza divina, porque ele tem uma relação próxima com o Pai e o Filho. Mas enfim, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia confirma que o Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Em vários versículos, a palavra de Deus vai nos mostrar que o Espírito Santo possui atributos que somente Deus pode ter, como onipresença, onisciência, onipotência. A onipresença do Espírito Santo vai aparecer no Salmo 139, versículo 7 e o versículo 8. Destaca que não há lugar onde o salmista possa se esconder do Espírito de Deus. Então, nesses versículos do Salmo 139, mostra que realmente o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Já a onisciência do Espírito Santo está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. E nesses versículos possamos ver que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus e a capacidade de sondar o coração de Deus e também a dos homens. Então, indica que a sua natureza, a natureza do Espírito Santo, é divina. Enquanto a onipotência, o Espírito Santo é retratado como aquele que tem poder para criar toda a vida, como vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde ele paira sobre as águas no momento da criação. Então, vários versículos apontam a divindade do Espírito Santo. Outros exemplos, em Atos capítulo 5, versículo 13 e versículo 4, é uma mensagem central para demonstrar a divindade do Espírito. Pedro confronta Ananias dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo e logo em seguida afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir para Deus. Essa declaração de Pedro contra Ananias mostra realmente a divindade do Espírito de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, Paulo diz que o Senhor é o Espírito, e 1 Coríntios 6, 19, que descreve o corpo dos cristãos como templo do Espírito Santo, uma designação que reforça que ele é
Deus. Que habita em nós. Mas o que os teólogos ou estudiosos da Bíblia dizem? Teólogos renomados, tanto antigo quanto também contemporâneos, eles têm muito a dizer sobre a natureza e o papel do Espírito Santo na vida de um crente. A visão tradicional é de que o Espírito Santo é coigual ao Pai e também ao Filho, uma das três pessoas, e que o Espírito Santo pertence às três pessoas da Trindade, sendo essencial para a nossa fé e para a nossa caminhada com Jesus. Alguns teólogos estudiosos, como Agostinho de Hipona, ele falou que o Espírito Santo como um laço de amor entre o Pai e o Filho, que é uma expressão que indica a sua função de unir, a harmonizar a relação entre as pessoas da Trindade, além de ser uma fonte de amor para nós que servimos a Cristo. Já João Calvino ressaltava que o Espírito Santo é que ilumina os olhos do nosso entendimento e nos aproxima de Cristo. Ele acreditava que a fé só pode ser verdadeira se for gerada e sustentada pelo Espírito de Deus. Enquanto Wayne Grudem, na teologia contemporânea, enfatiza que o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo, pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quem capacita a igreja a cumprir o propósito e a missão é o Espírito Santo. Ele também afirma que sem o Espírito Santo não é possível experimentar a plenitude da vida cristã. A palavra de Deus vai nos mostrar algumas características que o Espírito Santo contém. E a Bíblia nos revela o seu caráter, o seu propósito e a sua maneira de agir na nossa vida. E as características que o Espírito Santo contém é essas: consolador. Ele consola, trazendo paz e esperança em tempos de tristeza e dificuldade. Como está escrito em João 14, versículo 26. Guia em toda a verdade. Ele é a fonte da revelação de Deus para a nossa vida, iluminando a nossa mente, guiando-nos para o entendimento da verdade. É como Jesus vai dizer em João capítulo 16, versículo 13. O Espírito nos guiará em toda a verdade, mostrando seu papel em ensinar e direcionar-nos a ser um bom servo. E outra característica importante é o selo e a garantia da salvação, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, que vai nos falar que o Espírito Santo é o selo e a marca de Deus sobre os seus filhos, que assegura que pertencemos a Ele, assegura a nossa salvação, porque pertencemos a Ele, e a nossa salvação está garantida até o dia da redenção final. O Espírito Santo também é intercessor. Em Romanos 8, 26, 27, Paulo descreve o Espírito como aquele que intercede por nós, como gemidos inexprimíveis. Ele ora em nosso lugar, quando não sabemos como orar ou expressar nossas necessidades diante de Deus. Doador de dons. O Espírito Santo é doador de dons. Ele concede dons espirituais para a edificação da igreja e o cumprimento da obra de Deus sobre a nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículo 11, vai dizer que esses dons variam de sabedoria, cura, profecia, entre outros, que capacitam os cristãos
a servirem de maneira eficaz. A partir desse ponto, então, entendemos que a influência do Espírito Santo na vida do cristão é poderosa e também abrangente. Ele é o agente de transformação interior que molda o caráter, também capacita-nos a viver conforme a vontade de Deus, pois nós temos que ter uma vida santificada, pois a palavra de Deus vai dizer que sem santificação é impossível ver a Deus. Para que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, nós temos que ter uma vida santificada, pois através da santificação o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a abandonar o pecado e a desenvolver um caráter santo, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 5, versículo 22 e 23, vai falar sobre a produção do fruto do Espírito. Paulo descreve o fruto do Espírito, que são as qualidades de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes surgem naturalmente na vida daqueles que realmente têm o Espírito de Deus fazendo morada nele. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar a nossa fé. Em Atos 1:8, Jesus promete que o Espírito Santo viria sobre os discípulos e capacitá-los a serem suas testemunhas até os confins da terra. Então essa coragem para proclamar o Evangelho e viver a fé vem diretamente do Espírito de Deus. O Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado. É como fala em João capítulo 16, versículo 8. Jesus disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age na nossa consciência, mostrando que é certo ou que é errado, chamando-nos ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Então, através desse ensinamento sobre o Espírito Santo, mostra que ele é realmente Deus, uma pessoa divina que habita em cada cristão, em cada servo de Deus, guiando-nos e consolando-nos, fortalecendo a nossa vida e transformando-nos. Ele revela o coração de Deus e nos capacita e nos transforma, fazendo-nos a imagem de Cristo e produzindo em nós um caráter cheio de amor e bondade. E quando nós buscamos uma relação mais profunda com Ele, com o Espírito Santo, experimentamos uma vida plena e verdadeira na presença de Deus. Então, que permanecemos firmes na fé, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo e consolador. E Ele nos ajuda a vencer qualquer luta. O Senhor é contigo, não importa o que você está passando na tua vida neste momento. Que o Senhor te console, te guarde e te protege no nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe.